Como cuidar de traumas religiosos? Há tempos eu recebi esta pergunta no YouTube e acredito que seja assim das respostas talvez mais desafiantes. Isto porquê? Porque a verdade é que um trauma é um trauma. Ou seja, da mesma forma que nós lidamos com um trauma familiar, com um trauma laboral, assim nós devemos olhar também para um trauma religioso. Só que a questão é que quando se trata aqui de traumas religiosos, entra uma nuance que é um conflito de valores ainda mais extremo do que outras áreas da nossa vida. Vou dar aqui um exemplo. Temos um trauma na nossa família, em que se espera algo do conceito familiar que nem sempre é vivido e isso acaba por gerar um trauma. Ou temos um trauma no nosso trabalho, porque não somos tratados com respeito ou acontece uma situação e que nós esperamos que os locais de trabalho nos tragam também bem-estar. E gera esse conflito porque nem é sempre isso que acontece. Só quando nós vamos para a parte da religião, a parte das instituições religiosas, traz aqui um valor ainda mais forte, que é o valor de Deus, né? Quando eu digo valor de Deus é no sentido de que nós associamos as instituições religiosas a Deus e que, se são pessoas de Deus, vão ter um determinado comportamento e não vão provocar dano nem trauma no outro. Então é como se esse conflito de valor e esse conflito interno ficasse ainda mais ampliado do que qualquer outro contexto. Ou seja, é mais aceitável, entre aspas, uma situação na nossa família, é mais aceitável uma situação no nosso trabalho, é mais aceitável uma situação nos nossos relacionamentos, só que na igreja não é esperado que isso aconteça. Porquê? Porque são pessoas de Deus. Só que a primeira coisa que é importante nós entendermos é que nem todas as pessoas que falam de Deus são de Deus. Então existem muitos homens que falam sobre Deus, que pregam Deus, muitas instituições que têm ali entrada a Deus, mas que lá dentro não têm comportamentos que coadunam com a palavra de Deus. E isto às vezes pode ser uma instituição ou pode ser uma pessoa isolada. Ou a mesma forma como a instituição lida com a palavra de Deus ou coloca pressão. E é muito importante nós aprendermos a fazer esta separação. Que uma coisa é o homem e outra coisa é Deus. Deus pode usar o homem, Deus pode habitar dentro do homem se o homem assim permitir. Só que existem muitos homens também que acabam por se aproveitar do nome de Deus para colocar as suas regras, para colocar os seus dogmas, para colocar as suas opiniões e para, desculpem a expressão, atormentar a pessoa em nome de Deus, só que de Deus não tem nada. E quando nós damos conta que estamos a viver com base num trauma religioso que foi provocado através de alguma instituição, gente, a primeira coisa é terapia. Felizmente, a saúde mental e a parte da terapia e dos psicólogos tem sido cada vez mais valorizado pelas instituições religiosas e exatamente também por causa disto, porque nós vemos muitas pessoas que acabam por perder a sua fé em Deus, não por causa de Deus. Não é porque Deus mudou ou porque deixaram de acreditar ou deixaram de querer praticar a fé, nada disso. E atenção que eu sou crente desde que eu nasci. Então eu já vi isto acontecer para cima e para baixo. É pessoas que deixam de praticar a sua fé não porque querem, mas porque foram traumatizadas por alguma questão religiosa. Se nós não conseguirmos separar aquilo que é uma instituição daquilo que é Deus, nós vamos estar sempre sujeitos a afastarmos-nos de Deus por causa dos homens. E que é tudo aquilo que Deus não quer. Ok, Petra, sofri um trauma religioso, hoje eu não consigo entrar numa igreja, hoje eu não consigo olhar para uma instituição religiosa com seriedade. A primeira coisa é tu tratares desse trauma, fazeres terapia, falar sobre isso. Entrares aqui num processo em que tu vais ser acolhida por todas as emoções que tu estás a sentir, sem ser julgada por causa disso, porque nós podemos sentir tudo aquilo que vier. Depois a forma como nós vamos gerir e lidar com isso e trabalhar isso são outros 500, mas sentir é normal que tu sintas. Ok? Ainda por cima se foi aqui alguma injustiça ou alguma situação em que tu não foste respeitar. Não sei o que é que foi, mas independentemente disso, vai fazer terapia. Gera essas emoções. Se fizer sentido fazer terapia com alguém que entenda esse contexto, assim seja. Também se não for, assim seja também, mas faz terapia para gerir essas emoções, para conseguir sarar essas feridas e procura uma instituição religiosa que faça sentido de acordo com aquilo que é a palavra de Deus e os teus valores. E combinar as duas coisas, porque existem muitas igrejas que pregam a palavra de Deus, felizmente, mas talvez nem todas vão de acordo com a tua vibe, com a tua personalidade, com a tua energia. Uma vez entrevistei num podcast um pastor em que nós perguntámos como é que nós sabemos qual é que é a igreja certa. E a verdade é que existem muitas igrejas que pregam a palavra, também existem muitas que não pregam, tá? Mas existem muitas igrejas que pregam a palavra de Deus. E cada uma tem um estilo diferente, tem uma forma de abordar a palavra. É importante que tu também possas encontrar uma igreja que, primeiro ponto, prega Jesus, tem Jesus no centro, a palavra de Deus é que é a base de tudo aquilo que aquela igreja pratica. Só
só por aí já 500 caem, né? E depois tu vais ver uma que esteja dentro da tua personalidade, da tua forma de ser. Se calhar se és uma pessoa mais reservada, se calhar não vais para uma daquelas igrejas que está toda hora glória a Deus, aleluia. Se calhar vais para uma igreja mais, tanto assim com... Né? Vocês entendem, né? E se calhar se és uma pessoa que não, que gosta de música e tudo mais, que vais para uma igreja, daquelas que tem uma banda e tal. Ou seja, encontra uma igreja que, primeira coisa, né, prega a palavra de Deus, dá uma pesquisada no Google, dá uma pesquisada no YouTube, visita, vai ver, vai lá participar de um culto no domingo, visita, experimenta, né? Mas não permitas que os homens e o comportamento dos homens acabe por te afastar do plano de Deus para a tua vida. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. E quem escolheu cada um de nós foi Deus para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Se alguém até está desse lado e está a ouvir aquilo que eu estou a dizer e afastou-se da fé, afastou-se de Deus, porque para mim nem é tanto afastar-me da igreja. A igreja ajuda, porque é uma congregação que estão ali todas para o mesmo objetivo. Então é importante congregar e é bíblico que nós congreguemos. Mas eu aqui nem falo tanto sobre afastar-me da igreja, mas principalmente afastar de Jesus. Isso é o mais importante. Prova disso é que tu até podes estar a viver num país que nem tem igreja, mas se tu tiveres um relacionamento com Jesus, o teu relacionamento vai continuar. Agora, às vezes, há pessoas que estão a ir à igreja todas as semanas, mas não têm relacionamento com Jesus. Então, aqui não falo sobre afastar-te da igreja, mas voltares a ter um relacionamento com Jesus, com Deus. Ele está de braços abertos para ti e, juntamente com Ele e com a terapia, esses traumas com certeza vão ser sarados.